Olá, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um perguntas e respostas aqui sobre o processo seletivo da carreira de gestor federal. Quem me convidou aqui foram 3 alunos da FGV de São Paulo, Beatriz Cury, Giovana Faro e Letícia Gomes, e era para ser uma entrevista, mas não rolou porque eu estou enrolado, desculpa aí pessoal, então vamos fazer aqui um perguntas e respostas e falar do concurso de EPPGG, concurso de gestor federal. Vamos lá. Então é isso, vamos lá. Primeira pergunta deles é a seguinte: como você avalia o processo de seleção dos profissionais? Na minha avaliação ele é muito bem feito dentro das limitações que a gente tem para fazer seleção pública, ou seja, dentro do normativo de concursos públicos. A gente tem várias fases. As principais, obviamente, a primeira fase é uma prova objetiva, depois você tem uma prova discursiva, que isso varia de concurso para concurso, mas normalmente envolve um estudo de caso e algumas perguntas, digamos assim, diretas. Então você tenta avaliar ali diversos tipos de conhecimento e habilidades. Depois você tem uma prova de títulos, que também isso varia de concurso a concurso, mas normalmente envolve ali algo como 10% da nota, no máximo 5% da nota, tirando o último concurso, que daqui a pouco eu vou falar sobre ele. E por fim você tem um curso de formação que normalmente varia de 3 a 4 meses na ENAP, que tenta dar aquela, digamos assim, aquela refinada ali, aquela formação final para aqueles candidatos que obviamente é muito raro a pessoa ser reprovada no curso de formação. Então é mais um curso realmente para a gente ter uma base ali do que nos espera na hora que você chega na esplanada. Segunda pergunta: o profissional escolhido atende às expectativas e exigências esperadas? Aí eles me deram aqui uma árvore aqui, se sim, tal, se não. Bom, a resposta é um pouco mais completa do que sim e não. Sim e não. Então vou explicar isso, o que eu estou querendo dizer. Obviamente ele é um processo seletivo bem feito e traz gente muito qualificada para trabalhar no setor público. Em geral, o candidato que é aprovado tende a ter um perfil bem diversificado, com pessoas de vários tipos de background, de formação. Então, assim, nesse aspecto, sim, com certeza atende às expectativas. Agora, em geral, é um profissional que não chega pronto para trabalhar na administração pública. Essa, inclusive, era uma avaliação, né, porque eu estava lá em Brasília, que se fazia, inclusive foi uma tentativa tentando resolver esse problema, que levou ao concurso de 2013, que se tinha o diagnóstico na época de que o profissional que entrava na carreira era muito bem formado, mas que tinha pouca experiência como um executivo, ou seja, de que ele não chegava pronto, ele chegava muitas vezes recém-formado, ali com 3, 4, 5 anos de trabalho, sem ter aquela experiência como gestor, como chefe de gente, como uma pessoa que realmente já chegaria, digamos assim, entre aspas, pronto para trabalhar, para assumir um cargo de relevância. Então vamos lá, se sim, quais são as habilidades? Você tem que ter, basicamente, digamos assim, capacidade de negociação, você tem que ter capacidade de entender o que é uma política pública, de tentar formular e avaliar uma política pública, você tem que ter capacidade de gerir pessoas, você tem que ter capacidade de pensamento abstrato, pensamento crítico, ou seja, são várias habilidades que você tenta trazer ali para aquele profissional. E se não, então o que a gente estava tentando, o que se tentou fazer no concurso de 2013, que para quem não sabe foi anulado, foi uma tentativa que se fizeram, na minha maneira de ver, não muito boa, de tentar trazer gente mais, digamos assim, não é gabaritada, não é um termo correto, mas digamos assim, gente com mais bagagem, gente com mais tempo de trabalho, que já tivesse passado por outras experiências, e se aumentou muito a pontuação de título, principalmente para a experiência.
E isso aí foi barrado pelo TCU, causou uma série de reclamações, e eu acho que o caminho teria que ser outro, ou seja, a gente teria que buscar na própria prova, que é o que hoje o judiciário nos deixa, você trabalhar uma prova com mais assuntos, digamos assim, do cotidiano da gestão pública, ou seja, menos teoria e mais saber, o profissional entender como é que os programas funcionam, entender como é que as políticas públicas são aplicadas, ou seja, algo que demande mais vivência e mais, digamos assim, mais a pessoa conhecer realmente o trabalho real do setor público do que conhecimento teórico. Tá? De repente entrar na linha de como é feito na diplomacia, de que você tem várias etapas com provas discursivas, então assim, você tem um peso maior para a prova discursiva e para os estudos de caso, pode ser um caminho interessante também. De repente uma prova oral no final, ou seja, de você ter ali mais etapas onde você tem como avaliar realmente daquele bojo, aquele bolo de pessoas ali que tem uma capacitação interessante, quais seriam aqueles que têm uma bagagem maior, tá? Então, vamos lá para próximas perguntas. Vamos lá. Dentre os candidatos selecionados, existe algum curso superior que a maioria fez ou é bem variado? Bom, é bem variado. Agora, é óbvio que existe, digamos assim, alguns cursos onde que são mais predominantes, tá? Então, assim, tem gente de tudo quanto é tipo de carreira. Na minha turma tinham umas 100 pessoas, a gente tinha lá dentistas, pedagogos, jornalistas e, digamos assim, muita gente de ciência política, de relações internacionais. Mas o que eu vi lá que realmente predomina, pelo menos foi o caso da minha turma, realmente é administração, economia e direito. São os principais, digamos assim, as principais áreas de formação dos candidatos aprovados. Isso influencia no desempenho deles durante a carreira? Não, acho que não. Influencia, digamos assim, o gestor tem uma atuação transversal dentro da esplanada, ou seja, ele pode ser alocado em qualquer área. Então acaba influenciando, principalmente na área que em geral você acaba atuando. Então se você tem uma formação em direito, por exemplo, muitas vezes você vai trabalhar com formulação de legislação, às vezes muitos vão para a área jurídica e tal, mas isso vai muito do caminho de cada um, não é algo que te predetermina um caminho a seguir, tá? Com relação à origem desses profissionais, tem alguma região, estado que predomina? Tem, Brasília. Se eu não me engano, mais do que 50% dos candidatos aprovados, pelo menos na última turma que entrou, que é do concurso de 2009, eram ou de pessoas nascidas ou já morando em Brasília. E por quê? Eu acho principalmente porque o cargo de gestor federal não é um cargo muito conhecido, não é um cargo que, em geral, as pessoas de fora de Brasília conheçam ou tenham interesse de prestar concurso. Você tem alguns concursos que têm digamos assim, são mais sedutores para quem é de fora. Então, por exemplo, concurso da Receita Federal, concurso da TCU, tribunais. Então, muita gente não quer sair do seu próprio estado, não quer ir para Brasília, que, aliás, é uma furada, pode ir para Brasília, Brasília é ótimo. Então, realmente, quem predomina mesmo em relação à origem é o Distrito Federal ou entorno, né? Gente que mora ali, Goiânia, e por aí vai. Com relação a gênero, cor, orientação sexual, bom, com gênero é bem pau a pau, 50%. Cor realmente tem uma predominância muito grande de gente branca, infelizmente, é a nossa, entre aspas, elite. Orientação sexual não vejo por aí. Tá? Então, a gênero não tem uma predominância de homem e mulher. E existe algum projeto, iniciativa, cotas, por exemplo, que visa a inclusão de minorias sociais? Existe a legislação federal, que já vale para todos os cargos. Não existia na época do meu concurso, do último concurso que existiu para EPPGG, mas, obviamente, nos próximos ela estará abrangendo, tá? Então, vamos lá para a próxima. Próxima pergunta. Existe alguma etapa matéria da prova que os alunos tenham mais dificuldade? A etapa que é mais, digamos assim, onde separa os adultos das crianças, para mim, é a segunda fase, que é a etapa discursiva.
Porque realmente é mais difícil, é mais fácil, entre aspas, você marcar xizinho do que você pôr no papel ali um texto que seja coeso, coerente, que tenha lógica, começo e fim, meio e fim. Então, assim, é uma prova geralmente mais... que demanda mais. Em compensação, geralmente quem vai para a segunda fase já tem uma boa base. Então, assim, se a gente for falar de prova objetiva, creio que as matérias que são as mais pesadas, que realmente definem a classificação no concurso, seria gestão governamental, políticas públicas e economia, que são as realmente que fazem diferença, e principalmente se a gente falar de gestão governamental e políticas públicas, são matérias que, em geral, quem não está estudando para gestor, não está estudando essa matéria. Então o cara pega para estudar, às vezes, assim que saiu o edital e realmente sente mais dificuldade. Próxima pergunta: como os alunos se sentem quanto à falta de previsibilidade e frequência das provas? Obviamente isso é muito ruim. O ideal seria que a gente tivesse, não só para os candidatos, mas para a própria administração, uma periodicidade, uma previsão de quando você tem ali gente chegando, de você saber, por exemplo, no caso do candidato, que ele pode ali se preparar, quanto tempo ele tem até a prova. Então, se você for pegar, por exemplo, o último concurso válido que a gente teve da carreira foi em 2009, o pessoal entrando ali em 2011, 2012, 2010, 2011, 2012, não é legal, você já tem uns 4 anos ali que não entra ninguém, já começa a abrir um fosso ali, você tem a necessidade não só da administração de receber gente, gás novo e tal, gente com a cabeça diferente, como para quem está estudando, você obviamente planejar a sua vida, né? Então isso não é legal, eu acho que para nenhum dos lados. Próxima pergunta: existe engajamento por parte dos profissionais ou eles são mais movidos pela estabilidade típica da profissão? Eu imagino engajamento aqui que esteja sendo tratado como comprometimento, né? Engajamento muitas vezes tem essa conotação de engajamento político. Então, vamos lá, já respondendo, tem gente engajada politicamente, sim. Creio que é uma das carreiras que mais tem engajamento, gente que entra já com a cabeça, com uma ideologia. Também entra com muita gente que é comprometida, obviamente. É uma das coisas interessantes que a gente tem na carreira, é que você muitas vezes tem gente, por exemplo, eu gosto do tema ambiental, por exemplo, ou de direitos humanos, ou seja lá qual for que você se identifique, e você tem condição, pelo modo como a carreira funciona, de você poder trabalhar na esplanada toda, você tem como condição de trabalhar numa linha, num setor, num tema que te interessa. Então, assim, tem muita gente que gosta dessa carreira exatamente por isso, porque você tem condição, digamos assim, de seguir numa temática que seja interessante para você. E isso, obviamente, dá mais motivação. E tem gente que está ali ou por causa do salário ou pela estabilidade da profissão, claro. Isso faz parte também, ou seja, no caso da remuneração, eu acho que a remuneração ser interessante facilita você receber gente boa, porque o que eu vejo em algumas carreiras que não são tão bem estruturadas, muitas vezes você recebe ali 100 profissionais num concurso, e você vai ver daqui a 2, 3, 4 anos, às vezes não tem mais 40 pessoas ali. Por quê? Porque as pessoas, obviamente, a remuneração é algo necessário, você muitas vezes manter a sua vida, ter qualidade de vida. Então, a remuneração ser interessante e o fato de que o serviço público tem estabilidade é também um fator que eu acho que, obviamente, atrai gente para a carreira, obviamente. Próxima pergunta: como ocorre a avaliação do desempenho dos alunos no curso de formação provido pela ENAP? Quem não conhece a Escola Nacional de Administração Pública, como eu já falei, é um curso que leva de 3 meses, 4 meses normalmente. E como é feita a avaliação lá? A gente sentiu no curso de formação que não existe uma preocupação da equipe lá que cuida do curso de formação de reprovar ninguém. A ideia que se tem é de que todo mundo que chegou ali é muito bem formado, que está ali bem capacitado. E os cursos, digamos assim, você tem diversos temas que são trabalhados, normalmente 2, 3, 4 dias no máximo.
chegam até a ministro de Estado e fazer palestra, secretários executivos, é realmente um processo bem interessante. E então, como é que é feita a avaliação? Existem provas escritas, alguns trabalhos individuais, alguns trabalhos em grupo. Não vi ninguém ali passar dificuldade no curso de formação. É muito interessante, principalmente pelo networking, você conhece os colegas que depois serão seus colegas de trabalho. E realmente, exatamente até pelo fato de que você está ali sem uma preocupação de realmente de classificar aqueles candidatos, ou seja, em teoria, todo mundo ali que já está naquele curso de formação vai ser servidor público, a não ser que seja reprovado, que o cara tem que fazer um esforço imenso para ser reprovado ali no curso de formação. É a hora de você tratar de coisas que você não tem tempo, ou que é mais difícil você tratar na primeira e na segunda fase. Então são temas que realmente são temas mais práticos, temas mais polêmicos, o dia a dia do setor público, quais são os desafios que aquele cara vai enfrentar no órgão dele, por aí vai, tá? Próxima pergunta. Você considera os métodos de avaliação e correção de prova feitos pela ESAF eficientes? Considero. Eu acho que a ESAF é uma excelente banca. Obviamente que de vez em quando pisa na bola, mas todas elas isso acontece. Mas é uma prova que eu acho interessante da ESAF, é o seguinte, é uma prova, muitas vezes ela não é nem difícil, mas é uma prova cansativa, ou seja, é uma prova que exige daquele candidato que ele consiga ficar 4, 5 horas ali concentrado. Muitas vezes aquele cara perde questão porque não dá tempo de resolver a prova. Então, assim, demanda que aquele candidato tenha já uma rodagem, que tenha condição de ler aqueles textos. Muitas vezes a ESAF vem com os textos longos, grandes. Então, assim, eu acho uma banca muito interessante, é a banca tradicional do concurso. Então, assim, eu acho que sim, os métodos de avaliação deles são bem feitos e conseguem, assim, selecionar gente capacitada para o cargo. Qual o critério utilizado para alocar as pessoas nos ministérios? Sua experiência profissional? Vamos lá. Esse critério varia de acordo, pelo que eu já percebi e já perguntei aos meus colegas mais antigos, isso já variou, já foi feito de várias formas. Antigamente parece que era feito de acordo com a classificação do sujeito no final do concurso. Então você tinha ali, tem X vagas, então tem, por exemplo, 10 vagas no Ministério da Fazenda, 5 vagas no Ministério do Desenvolvimento e por aí vai. E aí perguntava, primeiro colocado, para onde você quer ir? Eu quero ir para o Ministério da Fazenda. Então, agora tem menos uma vaga. Então, por aí até chegar no último candidato. Isso, digamos assim, pelo lado do candidato era interessante, mas para a administração muitas vezes isso não era interessante, porque você não casava legal exatamente essa formação, esse histórico que aquele candidato tinha com a necessidade do órgão público, né? Você só via o interesse do candidato. E muitas vezes o cara que era o primeiro candidato não tinha o perfil correto, certo, para trabalhar naquela área. E aí, no meu concurso, eles fizeram o seguinte, eles criaram dois blocos, digamos assim, de vagas, onde os candidatos, uma área era mais a área econômica, desenvolvimento econômico, e a outra área seria uma área mais de políticas sociais e por aí vai. Só que o candidato não sabia para onde que ele iria. Ou seja, ele dizia, olha, não, eu acho que a minha área é mais para a área econômica, e o outro, não, eu acho que a minha área é mais para políticas sociais. E lá, depois de você já ter escolhido, entre aspas, o setor, digamos assim, que você gostaria mais, e aí você fazia, a administração pública fazia esse encaixe de, não, olha, desses 20, 30 caras que quiseram, por exemplo, ir para a área econômica, esse cara aqui eu vou encaixar por exemplo, no Ministério da Fazenda, esse aqui vai para o MDIC e por aí vai. Tá? Então, foi feito, pelo menos no último concurso, através de um casamento ali entre o desejo daquela pessoa de trabalhar numa área e o seu currículo, sua experiência, foi mapeado ali com um mini currículo de cada um, e aí a CEGEP, na época, né, fez esse casamento, escolheu quem ia para cada área.
Pois é, espero que vocês tenham gostado. É uma carreira bem interessante. Quem está estudando para gestor federal, recomendo. Adoro trabalhar, sou gestor feliz da vida. E foi um prazer falar com vocês aqui. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.